Quando o pai do meu filho me abandonou, eu travei para o amor. Para mim, nenhum homem prestava, nenhum homem valia nada. E eu não queria saber de mais ninguém. Eu não queria conhecer ninguém, eu não queria ficar com ninguém, nada, nada. E ainda mais, para completar, ele me abandonou grávida, quando eu tava grávida dele. Ok, eu me reergui, eu continuei a minha vida, minha família me apoiou muito, me ajudou muito. Tive meu filho quando nasceu, tudo na minha vida, tudo. Foi incrível. Eu botei na minha cabeça, eu fiz um pacto comigo mesma e coloquei na minha cabeça que a minha vida seria pro meu filho. Então, eu comecei a cuidar do meu filho, a minha mãe, minha família sempre me ajudou. Então, eu conseguia fazer alguma coisa, eu conseguia estudar. E foi quando, passado um tempo, eu consegui um trabalho, não é? Eu sempre fui muito grudada com meu filho, muito grudada. Não era fácil eu conseguir trabalhar, eu saí para trabalhar. Então, eu tive muita ajuda da minha família. Eu também fui vendo que minha família me ajudava muito, tratava meu filho muito bem. Então, eu fui ficando mais à vontade, mais confortável com isso, até que eu resolvi aceitar um trabalho, uma proposta de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar. E nesse ambiente de trabalho, assim, eu era muito na minha, eu não ligava não era de estar com conversinha com colega, sabe, com disse-me disse, aquilo e tal. Era muito difícil, eu ter uma conversa, sabe, uma brincadeira assim. Às vezes acontecia de fazerem uma piada, uma coisa engraçada, e eu dar risada, eu brincar também, mas era muito difícil. Então chegou um rapaz na empresa, um rapaz até bonito, não é? Até bonito. Só que tinha muito cochicho. As outras mulheres do trabalho, as outras meninas, ficavam cochichando muito. E eu que tava assim, às vezes chegava perto delas, eu ouvia que elas estavam falando desse rapaz, desse novato que chegou. E não era cochichando, falando bem do menino não, paquerando o menino não. Era falando mal, gente. Porque o rapaz, muito comportado, muito educado, educadíssimo, não é? Eu até brincava com ele dizendo que ele era muito finíssimo, muito educado. E assim, gente, só que ele era, como é que eu posso dizer? Parecia um matuto. Ai, eu tô rindo assim nervoso, não é? Porque, tipo assim, gente, ele parecia um matutinho. Ele se vestia mal. Então as meninas falavam muito mal disso. As meninas ficavam falando muito mal do jeito dele se vestir, o jeito de andar. Mas ele se comunicava muito bem, muito educado. Nossa, incrível, 5 estrelas. Só que elas ficavam cochichando dele, falando mal. Mas eu não via nada de mal no rapaz, como eu falei pra vocês, né? Eu via muitas qualidades dele. E ele era bonito, sim. A única coisa é que ele parecia um matuto. Ele não sabia se vestir, ele não sabia se arrumar, ele era muito assim, muito tímido, sabe? E isso deixava, afastava muito as pessoas dele. Só que assim, gente, como eu não era igual às outras meninas, eu não era igual às outras mulheres, ele foi se achegando a mim, ele foi se aproximando comigo, não é? Ele sentia mais a vontade de estar perto de mim. Era o único, gente. Como eu falei pra vocês, eu não era comum eu ter amizades. Eu não fazia amizades, não tinha amigos lá no trabalho. Ok, às vezes conversava e tal, mas não tinha amigos. Mas ele era a única pessoa que eu confiava, sabe, demais nele. Eu sempre gostei dele. Então confiava nele, então a gente acabou nutrindo uma amizade. E ele era muito próximo a mim, ele conversava muito. E era assunto bacana, sabe? Assunto, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Intelectual, sabe? O cara tinha muita conversa, muito assunto, sabe? Um papo legal. E eu gostava muito dele. Então a gente foi se chegando mais, porque eu não era igual às outras mulheres, né? Eu era totalmente diferente. Ele também percebia o cochicho.
não é? O falatório dele. Então, ele me via assim, afastada, me via diferente, muito reservada, se identificou comigo e a gente ficou amigo. Viramos amigos. E assim, gente, era uma amizade muito bonita, porque assim, a gente quando tava de folga, quando não tinha trabalho, a gente ficava muito tempo conversando pelo celular. E a gente fazia também videochamada. Era uma amizade muito bonita. Só que assim, eu nunca tinha ido na casa dele, ele nunca foi na minha casa, nunca. E eu também, às vezes, como mãe, chegava do trabalho, a atenção ali pro meu filho, não é? Com certeza, eu amo meu filho de paixão. Então a atenção era pro meu filho. Mas quando a gente tinha um tempo, eu conversava com ele. Mas assim, gente, um dia, ele me chamou pra sair. E assim, gente, eu levei um choque. Ele me chamou pra sair, eu fiquei tipo, um date com meu amigo, sabe? E eu fiquei meio assim, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu fiquei muito pensativa, eu não vou aceitar. E nisso, a minha mãe já sabia, minha família já sabia que eu tinha um contato muito grande com ele. E eu comentei sobre ele, só que minha família não conhecia. Eu nunca levei pra minha casa, nunca apresentei nada, claro. E ele também não conhecia meu filho. E assim, gente, nesse dia que ele me chamou pra sair, por acaso, a minha mãe ia ter que dormir, porque ela cuidava de idosos. Ela ia ter que dormir na casa de uma idosa e não ia estar em casa pra me ajudar. E ninguém da minha família, ninguém da minha casa ia estar nesse dia, por acaso, não é? Não ia estar. Então eu falei assim pra ele, não é? Que já era uma desculpa que eu queria dar, porque eu não queria sair com ele, gente. Eu não queria, era meu amigo. É claro que eu sempre gostei dele, mas eu não queria, gente. Sabe, era muito estranho pra mim, tipo, eu podia, era meu amigo. Eu podia, mas era aquela amizade no trabalho. No trabalho. Fora do trabalho não existia nada. Então eu não queria aceitar. Então o que eu disse pra ele, eu falei a verdade. Olha, não vai ter ninguém pra ficar com meu filho. Eu sabia que eu tenho um filho, que eu era mãe solteira. E eu falei pra ele, não tem ninguém vai ficar com meu filho, eu não posso. Gente, vocês não vão acreditar no que ele disse. Ele simplesmente falou, não tem problema. Levamos ele. Ele vai com a gente. Gente, eu fiquei em choque com aquela resposta. Eu não consegui acreditar. Mas eu fiquei com uma sensação tão boa. Tão boa. Não sei, eu senti uma coisa boa dentro de mim, sabe? Como se aquilo fosse um sinal de uma coisa boa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Não sei explicar, gente. Não sei explicar. Eu senti como se aquilo fosse um sinal de uma coisa boa. Não sei explicar, gente. Só sei que eu tive um sentimento, uma sensação muito gostosa, muito boa, sabe? Aqui dentro do meu coração. E eu, pronto, aceitei sair com ele. E assim, gente, quando a gente saiu, ele conheceu meu filho. Gente, vocês não tem, tinha que ser. Meu filho amou ele. Meu filho amou de paixão. Meu filho ficou grudado nele. Coisa que isso nunca aconteceu com outra pessoa. Ele muito assim, divertido, sabe, com meu filho. Deu pra ver que ele gostava muito de criança, mas eu não conhecia esse lado dele. Um cara maravilhoso pro meu filho. Meu filho ficou apaixonado nele. Depois disso, meu filho não conseguia parar de falar nele. Mamãe, eu quero ver o seu amigo. Mamãe, quando é que ele vai vir aqui em casa? Quando você vai trazer ele aqui em casa? Mamãe, eu quero ver ele. Eu quero sair com ele. E ele sempre inventava alguma coisa, sempre que tava de folga, ele inventava alguma coisa pra gente sair, pra gente ficar juntos, sabe? Com meu filho. E eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer que aquilo me deixou arriada, os 4 pneus. Me deixou arriada, eu fiquei apaixonada. E depois a gente foi conversando mais, sabe? De outro jeito, se é que você me entende. A gente foi conversando de outro jeito, sabe? Tendo outros assuntos e tal. E a gente se conheceu melhor, bem melhor mesmo, né? Se conheceu bem melhor.
Desculpa, gente, minha garganta. E assim, a gente começou a namorar. Começamos a namorar, não é? Nossa, aquilo pra empresa foi um choque, Ai, meu Deus, tal e tal. E muito giro, muito bonito, sabe? O rapaz, muito bonito. E depois, com o tempo, a gente junto e tal, íamos fazer as compras. Aí eu comecei a escolher o estilo dele, sabe? As roupas dele e tal. Ele começou a andar mais arrumadinho, mais bonitinho, não é? Só pra mim, sabe? Então, depois disso, gente, o que é que eu quero falar com vocês, com minha história? É que nem todos os homens são iguais. Ok, eu não fui a única que teve uma decepção amorosa, que teve uma desilusão. Eu não fui a única que foi abandonada por um homem que ficou mãe solteira. Não fui. Tem muitas mulheres que passaram e passam por isso. Infelizmente, muitas não têm apoio. Não é como eu tive. Mas nem todos os homens são iguais. Se você se decepcionou com um, vai aparecer a pessoa certa pra você. Só é você ter calma, paciência, que vai aparecer a pessoa certa, vai aparecer a pessoa ideal. Você vai encontrar uma pessoa boa, o amor da sua vida, não é? Ele não é o pai do meu filho. Ele não é o pai. Mas é como se fosse. Ele é incrível. Ele trata o meu filho como se fosse pai dele, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, eu quis compartilhar essa minha história com vocês por conta disso, não é? Porque eu sei que é uma história boa, não é? E que eu superei, né? Até de superação também, porque eu tive uma desilusão muito grande. Eu travei pro amor. Nenhum homem prestava pra mim. Mas eu encontrei uma pessoa maravilhosa, a pessoa certa pra minha vida. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Olha, eu achei uma história muito bonita mesmo de ser contada. Então, resolvi contar aqui a história dela pra vocês, uma história real enviada por uma inscrita. Eu amei, gente, uma história muito bonita mesmo, sabe? E, gente, é verdade, tudo que ela falou é verdade. Nem todos os homens são iguais. Como ela disse, ela não é a única que passou por isso. Eu também passei por isso, uma desilusão muito grande, muito grande. Foi um baque muito grande, vocês conhecem a minha história. Eu estou divorciada, não é? Isso desde 2023. E assim, não tô com ninguém. Não tô com ninguém. Mas por quê? Por quê, Fanny? Por quê? Você não quer? Não chegou o momento. Não é o momento, sabe? Como ela, eu tenho 2 filhas maravilhosas que eu amo de paixão. Tô com minha família também que me apoia, assim como ela. Achei o máximo parecido. E tô feliz, sabe? É claro, a pessoa às vezes sente uma falta, não é? Deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês, se vocês também se separaram, estão sozinhas, não encontraram ninguém ainda. Conta aqui, pra ver se você tem uma história parecida, manda no meu e-mail, tá bom? Que eu vou ter o prazer de contar aqui pra vocês. E é isso, gente. Eu não tô com ninguém porque eu não encontrei a pessoa certa ainda. Não apareceu, não chegou o momento. Tem hora pra tudo. Mas é isso que ela falou. Eu tive uma decepção, assim como ela, não é? Eu tive uma decepção muito grande, muito grande. Mas eu acredito sim que nem todos os homens são iguais. Não são. Infelizmente, tem uns homens, não é, que a pessoa tem uma sorte, né, pra dizer o contrário. Tem uma sorte de encontrar. Mas a vida, não é? Deus se encarrega de tudo. De você encontrar a pessoa certa, de aparecer uma pessoa boa. E é isso, não é? Então, eu não desisti. Não posso dizer que eu também, assim como ela, depois não desisti do amor. Ainda pode sim aparecer alguém, não é? Mas tô bem sozinha, tô feliz sozinha. E é isso que importa, tô seguindo minha vida, trabalhando. Quero aqui continuar firme e forte com o canal, sabe? Não quero que nada atrapalhe nada. Se eu encontrar alguém, ninguém vai atrapalhar isso. Essa pessoa, ela não vai ter o poder de me impedir de fazer o que eu gosto, não é? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.